Olá, meus alunos da Escola Gabriel Almeida Café, em Macapá, estado do Amapá. Criamos esse canal CCA Tube para as nossas revisões das nossas aulas de História do primeiro e segundo ano do ensino médio. Atenção, essas aulas do nosso canal não substituem as nossas aulas na plataforma Sigeduc, que é a plataforma de aulas do governo do estado do Amapá. Essa ferramenta, esse espaço que nós estamos criando aqui é para te dar um reforço, um ganho a mais nas tuas revisões de aula. Tudo bem? Conto com você, acompanhando as nossas aulas, curta nossas aulas, dê um like e toda semana nós vamos ter novidades para você. Na nossa revisão para a nossa primeira bateria de avaliações, a nossa primeira bateria de provas do primeiro e segundo ano, vamos trabalhar um tema que é a nossa primeira unidade temática. Vamos agora dar continuidade à nossa aula sobre feudalismo, Idade Média Ocidental, trabalhando agora um período conhecido como Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, a partir do século XI até o século XV, caracteriza-se como um período de expansão, de maior desenvolvimento do sistema e da própria sociedade feudal, passando por transformações. E após essas transformações estruturais, a partir do século XIV, sobretudo, inicia-se um processo que os historiadores chamam de desagregação ou desintegração da ordem feudal. Para simplificar, vamos falar de crise do feudalismo no século XIV. E a partir do século XV, o período de transição feudo-capitalista, período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, transição do feudalismo para o capitalismo. Uma primeira observação necessária sobre a Baixa Idade Média, período inicialmente de expansão e depois de decadência do sistema feudal, é que no interior do sistema feudal começam a se engendrar, ou seja, começam a surgir, começam a infiltrar-se novas relações de produção, novas concepções a respeito da noção de riqueza e de valor, novos grupos sociais, como é o caso da burguesia, e, sobretudo, uma nova mentalidade. Essas mudanças, sobretudo no campo da cultura, das mentalidades, dos processos econômicos, levará a uma passagem ou transição histórica, que é a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Primeiramente, como elementos dessa transformação, podemos destacar uma lenta e gradual estruturação da economia de mercado. O comércio, que nunca desapareceu por completo na Europa, ele ressurge, ele renasce a partir do século XI, quando a própria sociedade feudal tornou-se capaz de produzir algumas mudanças internas. Algumas inovações tecnológicas, como, por exemplo, a utilização do arado de ferro ou arado de bois, um equipamento que irá possibilitar um certo incremento, ou seja, uma dinamização, uma melhoria das condições de produção, das relações de produção. Além do arado de bois, o sistema de rotação de culturas, ou sistema trienal, também conhecido como pousio, onde uma área seria reservada para o repouso, receberia adubação natural, ali seria introduzido o gado para a produção de esterco e adubo natural, e duas outras seriam utilizadas para o plantio de culturas diferentes, sendo que no ano seguinte haveria uma inversão, uma mudança na cultura ali introduzida, e a área que estava um ano em repouso passará a ser utilizada para o plantio de um outro gênero. Assim, com o sistema de rotação de culturas ou sistema trienal, haverá um melhor aproveitamento do solo, consequentemente uma maior produtividade, que aliada ao arado de bois vai permitir à economia feudal a produção em uma escala um pouco melhor e diferenciada, gerando a produção dos excedentes. Outro fator também é a exploração de novas áreas de cultivo. Para ampliar a produção agrícola, os europeus começam a utilizar novas áreas, novas terras, desmatando florestas, drenando ou aterrando áreas de pântanos,
utilizando antigas pastagens como área de lavoura. Isso, a princípio, no começo, vai resolver o problema da falta de terras. Alguns séculos depois, isso vai provocar uma série de impactos ambientais, redução do regime de chuvas, secas prolongadas e uma crise agrícola que irá interromper esse período de dinamismo do sistema de produção agrícola na sociedade feudal. Inovações tecnológicas, arado de bois, arado puxado por bois, o sistema trienal, que é uma nova técnica agrícola, a rotação de culturas e a utilização de novas áreas de cultivo. Tudo isso criará todo um cenário favorável à produção de excedentes. Alguns camponeses, alguns servos, começam a deslocar-se para algumas áreas nas vizinhanças dos feudos, nas imediações dos feudos, combinando com alguns outros camponeses, alguns pequenos comerciantes, para a comercialização do excedente. Tal dia, em tal lugar, vamos fazer uma feira, vamos comercializar a produção da nossa região. Os senhores feudais, em certa medida, vão ver isso como um bom negócio, já que será gerada uma renda por eles tributada. E começa a haver ali um protagonismo, começa a haver ali uma mudança mental. Como é possível viver da venda da produção e não mais do trabalho direto na agricultura? Começa a mudar, portanto, a mentalidade. Aquela mentalidade voltada para a subsistência, para o simples cumprimento das obrigações feudais ou servis, começa a ser transformada numa mentalidade que vê a possibilidade do ganho em dinheiro, o uso da moeda, o uso do metal moeda como valor de referência de troca, e a substituição do valor de riqueza antes baseado na posse da terra, como o valor de riqueza baseado no acúmulo de dinheiro através do lucro. Esta nova classe social, surgida deste grupo de pequenos feirantes e artesãos, dará origem a um novo grupo social conhecido como burgueses, classe dos mercadores, dos homens de negócios, mais tarde banqueiros, empreendedores em companhias de comércio, armadores, donos de embarcações, que irão promover a expansão marítima e assim consolidando a burguesia como uma classe economicamente atuante na Europa. Uma outra mudança também ligada a esse processo, a centralização do poder político nas mãos do monarca, o surgimento das monarquias nacionais ou estados nacionais, que é o tema que vamos trabalhar nas nossas aulas posteriores. Pois bem, a população europeia em um novo contexto de mudança, como você pode ver aqui nesses dados, no século XI a população salta de 45 para 50 milhões, em um século, 1150, uma década depois, 60 milhões de habitantes, no ano de 1200, e 100 anos depois, no século XIII, de 60 para 75 milhões. Ou seja, nós temos um fenômeno do crescimento demográfico, fruto dessas novas condições materiais, fruto dessas novas possibilidades, dessas novas perspectivas que vão se criar na Europa. Então, mais pessoas, uma taxa de natalidade maior que a de mortalidade, mais gente, população crescendo, mais braços para a lavoura e um maior mercado para consumir. A produção dos feudos, comercializadas nas feiras medievais, nos chamados burgos. As invasões bárbaras que cessam a partir do século XI, as novas técnicas como o moinho hidráulico, a atrelagem peitoral do arado, o sistema de rotação de culturas, aqui já comentado, algumas melhorias no campo climático, o crescimento populacional, a ampliação das áreas de agricultura com a aquisição de novas terras e os excedentes demográficos e de produção criam condições favoráveis para a estruturação de uma economia de mercado.
Aí a imagem de servos trabalhando na agricultura, em frente a um castelo medieval e claramente o sistema de rotação, o sistema de pousio. E aqui o arado de atrelamento peitoral, o que era feito durante um dia de trabalho por 10 servos, em algumas horas será feito por um arado metálico, um arado de ferro, puxado por cavalos ou bois. Isso terá um impacto significativo no crescimento da produção. Agora vamos falar de um movimento importante, um processo histórico importante, que é a expansão cultural e religiosa da Europa Ocidental na Baixa Idade Média. Quando você fala em expansionismo cultural e religioso, está se referindo às cruzadas, iniciadas a partir do século XI, com o objetivo de retomar Jerusalém, retomar a chamada Terra Santa, que foi ocupada pelos muçulmanos, que foi ocupada pela civilização islâmica em expansão. Com as cruzadas, houve uma reabertura das rotas de comércio no mar Mediterrâneo, uma das rotas de comércio mais antigas. Desde o mundo greco-romano, o Mediterrâneo é uma importante rota de comércio e passam a se intensificar novamente as transações comerciais, utilizando as cidades portuárias às margens do Mediterrâneo. Essa imagem do filme, né, As Cruzadas, enquanto expedições militares e religiosas em direção a Jerusalém, em direção à Terra Santa, para libertar o túmulo de Cristo, libertar o Santo Sepulcro das mãos dos hereges, como dizia o Papa, numa referência cultural aos povos islâmicos. Combater em nome da fé, combater em nome de Deus, libertar os lugares santos do domínio muçulmano. Lugar que era uma rota de peregrinações, onde os cristãos periodicamente iam visitar o túmulo de Cristo. Além do seu objetivo de retomar a Terra Santa ou Jerusalém, havia outros interesses. O próprio interesse em diminuir os excessos populacionais na Europa, uma população crescente, que demandaria por mais terras, por mais alimentos e mais recursos, sobretudo uma população camponesa, miserável, explorada, vivendo ainda da lavoura e pagando pesados tributos aos senhores feudais, e os pobres passam a ser vistos como uma potencialidade de perturbação da ordem feudal. O maior medo era que os pobres se organizassem e se politizassem. Hoje é que eles estudem, que eles galguem níveis mais avançados no campo do ensino, do conhecimento científico. Havia o medo dos camponeses invadirem as terras, as ocuparem, e sobretudo, o medo que havia dessa massa populacional excedente. Essa massa de camponeses pobres que poderia ameaçar a ordem feudal em expansão. A busca de terras por parte de muitos elementos da nobreza, o espírito aventureiro, a busca por enriquecimento fácil e rápido, o saque das cidades orientais, as pilhagens, tudo que era encontrado era trazido para a Europa em camelos, em cavalos, em caravanas de mercadores. O próprio imaginário que havia sobre o Oriente, um lugar de riquezas, um lugar de palácios, de reinos, de riqueza abundante, os relatos de muitos viajantes que de lá retornavam contando as histórias das 1001 noites, a ostentação, o luxo, o requinte material que despertava a cobiça de uma Europa moribunda, uma Europa ainda ruralizada. Muitos iam por fé, acreditavam que lutando nas cruzadas, os que morressem em nome da cruz
teriam a absolvição dos seus pecados. Isso é estimulado pela igreja. Muitos até buscavam cura de suas doenças. Um rei chamado Balduíno, que era leproso, lutou nas cruzadas e almejava a unção de cura. Por parte dos mercadores, reabriu o Mediterrâneo, restabeleceu os contatos comerciais entre o Ocidente e o Oriente, principalmente a rota das especiarias. Ou seja, interesses religiosos, interesses sociais, interesses econômicos e também, claro, interesses de ordem estratégica. Das 10 cruzadas, nenhuma saiu vitoriosa. Como digo a vocês, os cristãos perderam de 10-0. Foram 8 cruzadas oficiais e 2 populares, 2 feitas por voluntários. Um total fracasso militar. Por outro lado, quando o Papa Urbano II conclama os europeus a retomarem o caminho do Santo Sepulcro, retomarem o caminho do túmulo de Cristo em uma guerra santa, em uma guerra de fé, havia por trás todo um contexto de uma Europa que se armava e que se dirigia ao Oriente, conhecendo um novo mundo, deslocando-se daquele universo encastelado e fechado para um universo novo em movimento. As 3 primeiras cruzadas ainda demonstraram, segundo os historiadores, uma certa preocupação no campo da fé, retomar os lugares sagrados. E as outras relatam a maior cobiça por riquezas, maior interesse de muitos cruzados no saque das cidades orientais. Aqui a coroação de um rei medieval, na presença dos bispos do clero, e toda uma atmosfera solene, sagrada, que passa a aproximar cada vez mais alguns monarcas e o papado. As tradições medievais, fortemente marcadas pela religiosidade, e o papel da igreja enquanto instituição que sancionava e legitimava o poder. Legitimar, em sentido histórico, produzir aceitação da maioria. Muitas ordens religiosas, muitas ordens de cavaleiros, como a Ordem dos Templários, por exemplo, a Ordem dos Monges Hospitalários, que tratavam os doentes e feridos nesses caminhos percorridos pelos cruzados, e, sobretudo, o forte caráter místico religioso, essa atmosfera de devoção e fé, que você não pode descartar, não pode esquecer quando estiver analisando qualquer texto, qualquer imagem, qualquer iconografia sobre o período da Idade Média. Clericalização, militarismo e a forte relação entre o clero e a nobreza feudal na Europa. Quais os desdobramentos das cruzadas? Que consequências esse movimento trouxe para a Europa? Novos entrepostos ou rotas de comércio são criadas e outras são recuperadas, outras são reativadas, serão reanimadas, numa expressão típica do período. Rotas de comércio que comunicam regiões diferentes do Oriente e do Ocidente através de caravanas de mercadores que levam até Gênova e Veneza, os principais pontos de distribuição dos produtos orientais na Europa, um verdadeiro monopólio de comércio das cidades italianas de Gênova e Veneza, uma poderosa burguesia mercantil ali se formando, e um comércio em crescimento, mas ao mesmo tempo sobre o monopólio, sobre o controle das cidades mediterrâneas da Península Itálica, sobretudo Gênova e Veneza. Gênova e Veneza chegaram a estabelecer um acordo com os mercadores árabes para controlar o comércio das especiarias. O famoso monopólio árabe-italiano, que vamos trabalhar quando abordarmos o tema grandes navegações. Por isso que houve a necessidade da busca de novas rotas, já que as rotas marítimas, sobretudo a do Mediterrâneo, eram controladas por mercadores italianos, e as rotas terrestres, as caravanas, por mercadores árabes e também europeus.
A chegada à Europa dos temperos, dos condimentos, as chamadas especiarias do Oriente, a pimenta do reino da China, o cravo, de onde é o cravo? Da Índia, a noz moscada, o sal, né? A noz de cola, uma série de produtos utilizados na conservação de alimentos, também joias, tapeçarias, louças, objetos de raridade, né? Os chamados produtos exóticos vindos do Oriente, o açúcar, o sal, a pimenta, o cravo, a canela, a noz moscada, as chamadas especiarias orientais ou os produtos das Índias, né? Uma das imagens dos cruzados adentrando em uma cidade do Oriente e o renascimento comercial e urbano, ou seja, o crescimento, ou como diz o historiador Henri Pirenne, o recrudescimento, ou seja, o fortalecimento das práticas de comércio e o crescimento urbano na Baixa Idade Média. Muitas rotas vão dinamizar e enriquecer cidades como Marsella, na França, Lisboa, em Portugal, Flandres, na atual Bélgica. Ligas de comércio, como a Liga Hanseática, unificando as cidades mercantis do norte da Europa, criando associações de mercadores. Os burgos, que se desenvolvem em grande medida com o aquecimento dessas transações de comércio, com um crescimento populacional. Havia um ditado na Idade Média que dizia: o ar da cidade torna um homem mais livre. Seria melhor viver nos burgos do que nos feudos, se assim pudermos inferir, interpretar esse pensamento. O ar das cidades torna o homem livre. Cidades como a Champagne e muitas outras que nasceram dos burgos, das chamadas feiras medievais, que inicialmente eram conglomerados de barracas, acampamentos itinerantes, e depois foram se fixando à margem de alguns rios, nas vizinhanças das muralhas de alguns mosteiros e castelos, no entrecruzamento de estradas ou nas imediações de alguns rios. As chamadas feiras medievais, que vão criar, como você pode ver no mapa, eu fiz a vocês uma pergunta na nossa aula, como que você interpretaria esse mapa, uma verdadeira teia, uma verdadeira, não é, cadeia de relações, ligando, por exemplo, cidades do norte a cidades do sul da Europa. Cidades da Península Balcânica ou da Península Itálica, como Florença, Siena, Nápoles. Cidades da Península Ibérica, como Toledo e o Califado de Córdoba, na Espanha ocupada pelos árabes desde o século VII. Cidades como Lisboa e Porto, à época chamado Condado Portucalense. Cidades como Londres, na atual Grã-Bretanha. Cidades como Lübeck, na Alemanha, Hamburgo, Viena, atual Áustria, Budapeste, atual Romênia, Kiev, né? Na atual Rússia, Petrogrado, não é? Aqui Novgorod, também no território russo, Moscou. O que você pode perceber? O que eu perguntei? Este mapa está sugerindo a formação de uma rede de comércio, uma liga de cidades que se comunicam, que intercruzam-se no processo de trocas comerciais. Investimentos, casas de câmbio, a criação do sistema de cheque, que no século XII em Amsterdã, por exemplo, na atual Holanda, já era uma prática frequente, o uso de cartão de crédito, que era feito em uma tabueta de madeira com o carimbo de um banco, a nota promissória, a letra de câmbio, um novo sistema contábil, um novo sistema para
o processo de estruturação das relações de comércio, de mercado. As casas de câmbio, a padronização do sistema monetário, que será uma inovação advinda da formação dos Estados nacionais. Alexandria, no Egito, não podemos esquecer, desde o mundo antigo, a cidade de Alexandria, formando um comércio em escala continental e em escala global, unindo Oriente, Ocidente, Norte da África a uma economia chamada economia mundo ou economia capitalista. Só está faltando aí o descobrimento ou a conquista da América, o chamado Novo Mundo, para integrar esse mercado em escala global, em escala mundial. Sobretudo a partir do forte interesse, do forte investimento dos mercadores que vão financiar os estados nacionais, associar-se às casas reais, ou seja, aos reis europeus, fundam o Estado moderno, unificam territorialmente algumas nações europeias e constituem as mudanças necessárias para esse período de transição, que é a transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Capitalismo comercial ou fase inicial do capitalismo. Fase caracterizada pelas relações de comércio, a acumulação de capital através do comércio, as chamadas práticas mercantilistas. Aí a imagem de um burgo medieval, com toda a atmosfera de movimento das cidades, o burgo de Carcassonne, na França, uma das cidades até hoje preservadas, uma das cidades cercadas por muralhas, mostrando a expansão dessas áreas, antes dominadas por uma nobreza rural e que gradualmente, através de um movimento que nós vamos chamar de movimentos comunais, irão emancipar-se, ou seja, libertar-se da tutela, do poder, do domínio dessa nobreza de terras e vão constituindo-se em cidades livres, cidades autônomas, as chamadas comunas. E assim, as transformações que irão resumir este tópico: o surgimento de uma nova classe social, o renascimento da vida urbana, as organizações comerciais ou associações burguesas, como as guildas, as corporações de ofícios, as ranças e os bancos. Dentro de um processo, também as cartas de franquia, que era a compra dos direitos adquiridos por algumas cidades ou burgos para as transações de comércio livres, os contratos de comércio, sem a ingerência de um poder externo, sem a ingerência de um poder senhorial ou mesmo eclesiástico. As comunas, as cidades livres ou cidades independentes, que comprarão a sua liberdade ou irão formar forças militares para emanciparem-se do domínio dos senhores feudais. As chamadas comunas ou cidades livres. Na Itália, por exemplo, este movimento comunal dará origem às repúblicas, as chamadas cidades independentes. Essas transformações também irão repercutir no campo da cultura, que será o nosso próximo tópico.